Hallo Leute, willkommen zu Ihrer Deutschstunde. Hoje a gente vai aprender o que são W-Fragen em alemão. Quando que a gente utiliza, o que são, tem no português, não tem? Bom, é tudo isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver que W-Fragen são várias, né, que existem no alemão. Vamos ver exemplos práticos também, ok? Então já se inscreve aí no canal para não perder nenhuma das nossas aulas gratuitas às segundas, quartas e sextas-feiras. E lembre-se que essa aula aqui faz parte de um curso sequencial nível A1 completo. Então se você não viu as aulas anteriores, assista, pois ele é completo. Vamos lá então, Leute. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que são W-Fragen. W-Fragen são perguntas em alemão que começam com uma palavra interrogativa. E geralmente essa palavra interrogativa começa com a letra V, que é o nosso W no português, ok? Então lembre-se, W-Fragen são perguntas em alemão, começa com uma palavra interrogativa. E essa palavra começa com V, ok? E quando que a gente usa elas, Dudu? A gente vai usar essas palavras interrogativas quando a gente for fazer perguntas abertas, onde a resposta ela vai exigir mais do que um simples sim ou não. Por exemplo, como é o seu nome? Wie heißt du? Né? Como você se chama? Você não pode responder somente ja, sim, em alemão, oder ou nein. Você vai ter que falar algo diferente, né? Ela não pode ser respondida somente com sim ou não, né? Outro exemplo. De onde você vem? Você não pode responder sim ou não. Essa pergunta exige uma resposta mais aberta, né? Uma resposta mais completa. Então, desse sentido, tá? E quais são as W-Fragen mais comuns em alemão? Vamos lá, repete comigo. Was? O que? Wer? Quem? Wo? Onde? Wann? Quando? Warum? Por quê? Wie? Como? Und woher? De onde? Mais uma vez. Was? O que? Wer? Quem? Wo? Onde? Wann? Quando? Warum? Por quê? Wie? Como? E woher? De onde? Bom, agora a gente vai ver exemplos práticos com cada uma dessas W-Fragen, ok? E veremos também a estrutura, né, da frase, como que ela fica. Vamos lá. Vejamos aqui o primeiro exemplo, né? Wer, que significa quem, em alemão. Wer, quem. Vamos lá. Wer ist das? Quem é esse ou quem é essa, né? O das, nesse contexto aqui, vai significar esse ou essa. Percebe que aqui, essa pergunta, ela exige uma resposta diferente de sim ou não. Se alguém te pergunta, quem é esse? Você não pode responder sim ou não. Quer dizer, até pode, mas não vai fazer sentido, né? Então, nesse contexto, as W-Fragen são usadas para fazer perguntas que não podem ser respondidas com sim ou não. Vamos ver mais um exemplo. Wer bist du? Aqui nós temos wer, quem. O verbo sein conjugado, que foi o tema da última aula, né? Du. Então, wer bist du? Quem é você? Você não pode responder com sim ou não. Essa pergunta aqui, né, wer bist du, ela vai exigir mais do que uma simples resposta de sim ou não. Você tem que responder alguma outra coisa. Esse tipo de pergunta, quando nós utilizamos W-Fragen, elas não podem ser respondidas somente com sim ou não. Vai exigir uma outra resposta, ok? Então agora vamos ver a estrutura geral quando nós utilizamos uma W-Fragen, ok? Vamos lá. Então a estrutura geral fica da seguinte forma. Em primeiro lugar, nós temos a W-Wort, que é a palavra com V, né? Wer, was, wie, woher, né? A palavra que começa com V, que se assemelham aos pronomes interrogativos, né? Do português. Então, W-Wort, palavra com V, posição 1, primeiro lugar. Em segundo lugar, nós vamos utilizar o verbo. Então, assim como nós aprendemos que em frases afirmativas, né? O verbo sempre vai estar na segunda posição. Quando nós vamos fazer uma pergunta utilizando uma W-Wort, uma palavra com V, o verbo também permanece na segunda posição. Por isso que eu falo wer bist du, né? W-Wort e a segunda posição é o verbo sein conjugado. Então, da mesma forma que em frases afirmativas o verbo vai na segunda posição, em perguntas com V, né? W-Fragen, o verbo também vai na segunda posição. Bom, e o que vem depois do verbo, Dudu? Depois do verbo, a gente tem o sujeito, né? Então, ali, wer,
nós temos a Wort. O bist é o verbo sein conjugado, né? Então, segunda posição. O que a gente tem depois? O du. E o du, ele vai ser o sujeito aqui. Então, wer bist du? Nós temos esses três elementos, né? O complemento a gente pode utilizar ou não. A gente vai ver nos próximos exemplos. Ele pode ser um complemento de lugar, um complemento de tempo, mas não é obrigatório, ok? Haver ele na frase. Vamos ver então a segunda palavra interrogativa, que é wie. E wie em alemão significa como. Vamos ver alguns exemplos. Frases que você que assistiu o curso desde o início já viu. Vamos lá. Wie geht es dir? Como vai? Como você está, né? Como vai você? Como você está? Wie é a palavra interrogativa, Wort, né? Geht é o verbo, es, dir, né? A continuação. Beleza? Então, segundo exemplo. Wie heißt du? Como você se chama, né? Wie nós temos como a Wort, né? A palavra com V. Em segundo lugar, nós temos o verbo, que está conjugado aqui, né? E fica heißt. E mais o sujeito, que é du. Ok? Então, wie significa como. Repete comigo. Wie geht es dir? Como você está? Wie heißt du? Como você se chama? Então, lembre-se, wer é quem e wie é como. Terceiro exemplo, warum, por quê? Aqui eu trouxe um exemplo, vamos lá. Warum lernst du Deutsch? Por que você está aprendendo alemão, né? Você pode perguntar para uma pessoa, Warum lernst du Deutsch? Por que você está aprendendo alemão? Vamos analisar então essa frase. Em primeiro lugar, nós temos warum, que é a W-Wort, né? Então ali embaixo tem a estrutura geral para você consultar enquanto eu falo. Warum é a W-Wort. Em segundo lugar, nós temos o verbo conjugado, né? O verbo lernen, aqui está como lernst. No terceiro lugar, nós temos o sujeito, que é du. E nós temos o complemento. Qual que é o complemento aqui do du? O complemento é Deutsch. Então, segue essa ordem, segue essa estrutura geral das W-Fragen, né? Das perguntas com V, ok? Mais uma vez, vamos lá. Warum significa por quê. Repete comigo. Warum lernst du Deutsch? Por que você está aprendendo alemão? Vamos então para o quarto exemplo. Was. Was significa o que em alemão. Vamos analisar aqui. Preste atenção na estrutura geral e analise, né? Compare a estrutura geral com os elementos da frase. Em primeiro lugar, nós temos a W-Wort, was. Em segundo, nós temos o verbo machen. Depois, nós temos o sujeito, que é sie. Em quarto lugar, nós temos o complemento, hier, aqui. Então, a pergunta é assim, ó. Was machen Sie hier? O que o senhor ou a senhora está fazendo aqui? Então perceba que independente de qual V-Wort, qual palavra interrogativa, né, qual palavra com V utilizar, a estrutura geral vai ser sempre a mesma, podendo ter complemento ou não, né? Então, primeiro lugar, V-Wort, was, segundo, o verbo machen, sujeito Sie, e aqui neste caso nós temos o complemento, hier. Então, was machen Sie hier significa o que o senhor ou a senhora está fazendo aqui. Vamos para o último exemplo, tá? Galera, lógico que são várias palavras com V, mas aqui nessa aula eu trouxe somente algumas para você se familiarizar e ao longo do seu aprendizado você vai utilizar várias, ok? Vamos lá então. Woher significa de onde. Essa aqui é bem comum, né? Quando eu quero perguntar de onde você vem, você vai utilizar o woher, ok? Woher significa de onde em alemão. Então vamos lá ao exemplo. Woher kommst du? De onde você vem? Aí você poderia responder Ich komme aus Brasilien. E nós já aprendemos a falar sobre origem nas aulas anteriores. Então se você ainda não sabe como que você responde a uma pergunta dessa, né? Woher kommst du? Você volta nas aulas anteriores falando sobre origem, ok? Nesse curso sequencial completo nível A1. Tá? Mas vamos analisar. Em primeiro lugar, nós temos a W-Wort, woher, né? Que significa de onde. Em segundo, nós temos o verbo conjugado. Então, segunda posição, o verbo. Em terceira posição, nós temos o sujeito, du. Então, a frase fica assim. Woher kommst du? De onde você vem? Seguindo a estrutura geral, ok? Woher
kommst du? De onde você vem. Bom, Leute, esse foi o vídeo, essa foi a aula, espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo, e se ficou alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários, ou mandar uma DM lá no meu Instagram, @alemãocomdudu, que eu com certeza vou responder e vou tirar a sua dúvida, caso tenha ficado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e um comentário para ajudar a engajar as aulas e alcançar mais pessoas. E assim como vocês estão iniciando e querem aprender alemão de forma totalmente gratuita. Das ist alles. Vielen Dank, Leute.